segunda coisa que eu aprendo com esse homem é o seguinte. Existem alguns textos na Bíblia, pessoal, que usam essa partícula C. E a gente lê esses textos com uma... A gente lê da maneira errada. Na verdade, nós somos induzidos a ler da maneira errada. Por exemplo, abram a Bíblia de vocês lá em Mateus capítulo 4. Mateus 4. Enquanto vocês abrem, eu já vou dizendo que Mateus capítulo 4 narra a tentação de Jesus no deserto. Mateus capítulo 4 narra a tentação de Jesus no deserto. E quando o diabo está tentando Jesus, ele fala assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Na Bíblia você está escrito isso, não tá? Confirma para mim. Se não é isso que está escrito aí. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Babá. E muita gente entende, e eu já vi também pessoas pregando assim, né? Ah, o diabo queria colocar dúvida no coração de Jesus. O diabo queria colocar dúvida, perguntando: se tu és o filho, tu não és o filho. Se tu é o filho de Deus, faz isso. Se tu és o filho de Deus, faz aquilo. Talvez vocês já tenham escutado a mesma coisa. Pessoas falando que o diabo queria botar dúvida no coração de Jesus. Só que se vocês voltarem para Mateus capítulo 3, eu tenho quase certeza que é isso, né? Mateus capítulo 3 narra, é isso mesmo, narra o batismo de Jesus. E em Mateus capítulo 3, na narrativa do batismo de Jesus, o próprio Deus fala: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Os céus se abrem e vem uma voz do céu: este é o meu filho amado. Meninas, sejam sinceras comigo. No capítulo 3, o próprio Deus falou audivelmente: este é o meu filho amado. Faz sentido, no capítulo 4, o diabo tentar colocar dúvida no coração de Jesus? Será que o próprio diabo não sabia que Jesus era o Filho de Deus? Porque quando Jesus se apresentava nas cidades e os demônios saíam, os demônios se prostravam diante de Cristo. Os demônios pediam permissão para que o Senhor permite que a gente entre naqueles porcos ali. E Cristo dava permissão, né, em algumas situações. Faz algum sentido o diabo querer colocar dúvida no coração de Jesus? O diabo sabia que Jesus era filho de Deus, Jesus sabia que era filho de Deus. Não faz sentido nenhum. Por que não faz sentido? Porque a tradução joga contra a gente. Essa partícula C, ela devia ser traduzida como já que. Tipo, já que tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Já que tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus mesmo, já que tu demonstra esse poder aí. Lança-te daqui para baixo. Porque está escrito que, né, ele dará ordem aos seus anjos. Papapá. Já que tu és o Filho de Deus, faça isso. É isso mesmo, meninas. Por quê? Porque a tradução mata a gente, entendeu? A tradução é complicada. Tem um outro texto que está em Gênesis 28. Isso nem estava na aula, cara, mas eu acho tão legal. Eu acho tão legal esse tipo de coisa. Agora, em Gênesis capítulo 28, tem a mesma situação. Presta atenção. Gênesis capítulo 28, lá no finalzinho, vai falar que Jacó está dormindo, né? Jacó está dormindo. Aí ele tem... No finalzinho não, né? Já na metade. Aqui, ó, Gênesis capítulo 28, verso 12. E sonhou, e eis uma escada na terra, cujo topo tocava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha só, Gênesis 28, 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, norte e sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Olha o versículo 15. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Agora, se vocês forem para o finalzinho, para o versículo 20, Gênesis 28, 20... Está escrito assim, ó: e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo,
e me guardar nesta viagem, e me der pão, e me der veste, e eu tornar em paz a casa de meu pai, o Senhor será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Pensa comigo, meninas, pensem. Deus acabou de aparecer para Jacó em sonho, falando: eu vou estar contigo, eu vou te garantir, eu vou te proteger, eu vou te dar a terra, eu vou cumprir a minha promessa. Será que faz algum sentido, logo depois disso, Jacó falar: bom, se Deus for comigo, e me der pão para comer, e me der veste para vestir, e me proteger? Faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Deus havia acabado de aparecer para ele em sonho. E havia acabado de falar: eu vou fazer. Então por que a gente não consegue entender esse texto? Por causa do se. O se, ele deve ser entendido como já que. Agora, lê o texto de novo, né? Usando essa palavra, já que. E Jacó fez um voto dizendo: já que Deus vai comigo e vai me guardar na viagem, e vai me dar pão para comer, e vai me dar veste para vestir, o Senhor me será por Deus. Aí faz sentido. Jacó não... É isso aí, Karine. Quando a gente lê o texto, parece que Jacó tinha dúvida. Mas não é que Jacó tinha dúvida, é a tradução que atrapalha a gente. Né? A tradução não é muito boa. Parece que tem um tom de dúvida, quando na verdade não tem. Visto que Deus vai comigo e vai me guardar e vai me proteger, então ele será meu Deus. Faz mais sentido, né? Fica bem melhor.